Vocês já pararam para pensar em quem mais confiam na vida? Provavelmente é no médico, né? Aquela pessoa que vocês contam seus sintomas mais íntimos, que tem acesso ao corpo de vocês quando estão mais vulneráveis, que vocês deixam administrar medicamentos sem questionar. Agora imaginem descobrir que essa mesma pessoa estava, na verdade, usando esse conhecimento e essa confiança para matá-los lentamente. Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje trazemos uma história da velha Escócia. É um novo país que exploramos hoje aqui no canal. E vocês, de onde nos assistem? Deixem aí nos comentários. Adoramos saber de onde vêm nossos espectadores e que não estamos sozinhos. Agora vamos para o caso. A história real do Dr. Edward William Pritchard, apelidado pela imprensa vitoriana de O Conquistador Envenenador. Um médico respeitado que transformou sua própria casa num cenário de horror, onde usou seus conhecimentos para assassinar friamente as pessoas que mais confiavam nele. Imaginem a cena. Um homem elegante caminha pelos corredores de sua residência em Glasgow, carregando uma xícara de chá fumegante para sua esposa doente. Ela sorri quando o vê. Afinal, ele é seu marido dedicado, o pai de seus filhos, seu cuidador. Mas o que ela não sabe é que aquela xícara aparentemente inocente contém sua sentença de morte. Como alguém que jurou salvar vidas pode se transformar no mais cruel dos assassinos? E por que ninguém suspeitou até ser tarde demais? A Escócia do século XIX era um lugar de contrastes impressionantes. Enquanto a Revolução Industrial transformava Glasgow numa metrópole próspera, a medicina ainda engatinhava entre superstições e descobertas científicas. Era uma época em que os médicos gozavam de prestígio social imenso. Suas palavras eram lei, suas decisões raramente questionadas. Edward William Pritchard nasceu em 6 de dezembro de 1825, em Southsea, Hampshire. Filho de John White Pritchard. Filho de um capitão da Marinha Real, ele teve todos os privilégios que a crescente classe média podia oferecer. Diferente de outros casos que estudamos aqui, não há registros de uma infância traumática ou sinais precoces de comportamento perturbador. Pritchard era o que hoje chamaríamos de um narcisista charmoso. Alto, bem apessoado, com uma barba bem cuidada e maneiras refinadas, ele tinha aquele tipo de carisma que fazia as pessoas gravitarem ao seu redor. Mas havia algo mais sombrio por trás daquele sorriso. Uma necessidade compulsiva de mentir e se autopromover. Desde jovem, Pritchard criava histórias fantasiosas sobre suas conquistas. Mentia sobre sua educação médica, exagerava suas habilidades profissionais e, principalmente, se gabava de suas supostas façanhas amorosas. Quem o conheceu bem em sua juventude já o descrevia como o mentiroso mais encantador que já conheci. Em 1850, Pritchard conheceu Mary Jane Taylor, uma jovem de família respeitável de Edimburgo. Mary Jane era tudo que um homem da época desejava: educada, de boa família e com um dote considerável. O casamento foi aprovado pelos pais dela, mesmo que Pritchard não tivesse ainda os meios para sustentar uma esposa. Mas desde o início, o matrimônio revelaria a verdadeira natureza de Pritchard. Maio de 1863. Glasgow Herald publica uma notícia que, na época, parecia apenas mais um acidente doméstico trágico. Lamentável ocorrência. Jovem mulher morre queimada. Elizabeth McGann, uma criada de 18 anos que trabalhava na casa do Dr. Pritchard, foi encontrada morta em seu quarto após um incêndio. A versão oficial: ela adormeceu lendo na cama com o bico de gás aceso. As chamas teriam consumido as cortinas e ela teria morrido sufocada pela fumaça. Um acidente comum para a época. Mas havia detalhes perturbadores que ninguém questionou na hora. Por que Elizabeth não tentou fugir? Era jovem, ágil, e o fogo começou na cabeceira da cama. Ela teria tempo de escapar. Por que estava deitada tão calmamente, como se não tivesse sequer tentado se mover? O Dr. Pritchard mostrou-se profundamente abalado pelo acidente. Falou sobre como Elizabeth era uma funcionária exemplar, como lamentava a tragédia, e convenientemente o seguro cobriu todos os danos da casa.
Ninguém suspeitou que aquela morte aparentemente acidental era, na verdade, o primeiro assassinato de uma série que aterrorizaria a Escócia. Ninguém imaginava que o próprio médico que lamentava a morte tinha sido o responsável por ela. Sabem por que Elizabeth McGann realmente morreu? Porque ela tinha se tornado um problema para Pritchard. E ele havia descoberto que matar era mais fácil do que imaginava. Após a morte de Elizabeth, a vida do Dr. Pritchard parecia seguir normalmente. Sua clínica em Glasgow funcionava, embora sem grande sucesso. Seus pacientes o viam como um médico competente, se não brilhante. Mas por trás da fachada respeitável, os problemas se acumulavam. Pritchard vivia constantemente endividado. Gastava muito além de suas posses, mantinha um padrão de vida incompatível com sua renda e tinha desenvolvido o hábito de pedir empréstimos à sogra, Jane Taylor. A família de Mary Jane havia sido generosa, mas a paciência tinha limites. E havia outro problema. Mary MacLeod, a nova criada. Jovem, ingênua, ela rapidamente caiu no charme do patrão. Pritchard, que tinha fama de se aproveitar imprudentemente de suas oportunidades profissionais, como diziam os jornais da época, seduziu a garota enquanto Mary Jane estava fora visitando parentes. O caso continuou mesmo após o retorno da esposa. Mary MacLeod engravidou, fez um aborto assistido pelo próprio Pritchard, mas permaneceu na casa. Era uma situação insustentável que eventualmente explodiria. No verão de 1864, Mary Jane descobriu o relacionamento entre seu marido e a criada. Imaginem o choque. Ver o marido em situação íntima com a funcionária em sua própria casa. Mas Mary Jane não demitiu Mary MacLeod. Por quê? A resposta é assustadora, porque naquela altura, Pritchard já havia tomado uma decisão terrível. Mary Jane sabia demais, havia se tornado um obstáculo, e ele já tinha experiência em fazer problemas desaparecerem. Em outubro de 1864, Mary Jane começou a ficar doente. Enjoos constantes, vômitos, fraqueza. Os sintomas apareciam principalmente depois das refeições, especialmente quando ela bebia algo que o marido carinhosamente lhe oferecia. Pritchard, como médico dedicado, cuidava pessoalmente da alimentação da esposa. Levava-lhe o chá, preparava suas refeições líquidas, administrava os remédios. Mary Jane confiava completamente nele. Afinal, quem mais poderia cuidar melhor dela do que seu próprio marido médico? Mas nos registros da farmácia local, uma trilha sinistra começava a se formar. Pritchard havia comprado antimônio tartarizado e tintura de acônito, em quantidades que nenhum médico precisaria para uso normal. Mas o antimônio era o veneno perfeito para os planos de Pritchard. Usado em pequenas doses medicinais como purgativo, em quantidades maiores causava exatamente os sintomas que Mary Jane apresentava: enjoos, vômitos, dor abdominal, fraqueza progressiva. E o mais diabólico, os sintomas imitavam perfeitamente várias doenças comuns da época. Um médico experiente poderia facilmente diagnosticar irritação do estômago ou febre gástrica sem levantar suspeitas. Pritchard administrava o veneno metodicamente, não uma dose letal de uma vez. Isso seria muito suspeito. Em vez disso, pequenas quantidades constantes que iam minando a saúde de Mary Jane, dia após dia, semana após semana. Quando Mary Jane viajou para Edimburgo em novembro para visitar a família, sua saúde melhorou dramaticamente. Estranho, não? Longe do marido cuidadoso, ela recuperava as forças. Mas assim que retornou para casa no Natal, os sintomas voltaram com força total. Em fevereiro de 1865, preocupada com o estado de saúde da filha, Jane Taylor viajou de Edimburgo para Glasgow. Aos 70 anos, era uma senhora forte e determinada. Vinha cuidar de Mary Jane pessoalmente. Pritchard recebeu a sogra com toda a cortesia. Afinal, ela ainda era sua fonte de empréstimos. Mas a chegada de Jane Taylor representava um problema. Agora, havia alguém observando de perto o tratamento que ele dava à esposa. A velha senhora era inteligente e percebia coisas. Dentro de uma semana,
ela mesma começou a apresentar sintomas similares aos da filha. Coincidência? Dificilmente. O momento mais revelador aconteceu quando Jane Taylor comeu um pouco de tapioca preparada na casa. Imediatamente ficou enjoada e vomitou, comentando com significado inconsciente que devia ter pegado a mesma doença da filha. Mais tarde, quando a polícia analisou o resto da tapioca, encontrou antimônio. Na noite de 19 de fevereiro de 1865, Jane Taylor estava escrevendo cartas no escritório de Pritchard. Mandou Mary MacLeod comprar salsichas para seu jantar e subiu para o quarto onde cuidava da filha. Poucos minutos depois, as criadas encontraram Jane Taylor sentada numa cadeira, muito doente, tentando vomitar. Rapidamente, ela perdeu a consciência. Pritchard foi chamado e imediatamente diagnosticou apoplexia. Mandou chamar Dr. Patterson, um colega médico. Quando Patterson chegou, encontrou uma cena que o deixou profundamente perturbado. Jane Taylor estava morrendo na cama da filha, totalmente vestida. Mary Jane estava sentada ao lado, em estado lamentável de agitação e angústia. Para Patterson, estava claro que ambas as mulheres estavam sob efeito de algum narcótico poderoso. Patterson suspeitou imediatamente de envenenamento, mas, seguindo as convenções da época, não disse nada diretamente às vítimas. Em vez disso, recusou-se a assinar o atestado de óbito de Jane Taylor. Jane Taylor morreu às 2 da manhã de 20 de fevereiro, exatamente 2 semanas após sua chegada a Glasgow. Com a morte da mãe, Mary Jane ficou completamente isolada com seu assassino. Patterson havia se recusado a assinar o atestado de óbito, um sinal claro de suas suspeitas, mas não tomou nenhuma atitude mais drástica. Mary Jane estava agora sozinha na casa com Pritchard, Mary MacLeod e as outras criadas. Ninguém mais para questioná-lo, ninguém mais para observar seus cuidados médicos. Os últimos dias de Mary Jane foram um pesadelo. Ela se queixava de ânsias constantes, mesmo durante o sono. Em 13 de março, Pritchard fez sua última compra de tintura de acônito. Naquela noite, um pouco de queijo foi enviado para Mary Jane. Mas ela havia aprendido a suspeitar. Pediu à criada que trouxe a comida para prová-la primeiro. A funcionária relatou uma sensação de queimação na garganta. Mary Jane morreu em 18 de março de 1865, em grande agonia. Pritchard exibiu demonstrações dramáticas de dor e incredulidade. Os jornais mais tarde se refeririam a ele como o crocodilo humano, numa referência às suas lágrimas falsas. Enquanto Pritchard enterrava Mary Jane em Edimburgo com demonstrações teatrais de luto, chegando até a beijar os lábios da esposa morta no caixão, a polícia em Glasgow recebia uma correspondência que mudaria tudo. Uma carta anônima apontava diretamente para Pritchard como o envenenador de sua esposa. Até hoje, ninguém sabe quem escreveu essa carta. Seria alguém da casa? Um vizinho desconfiado? Uma das criadas? O mistério permanece. Mas a carta foi o suficiente para desencadear uma investigação. A polícia revistou a casa de Pritchard e encontrou exatamente o que esperava: restos inequívocos de antimônio. A primeira análise do corpo de Mary Jane não encontrou nada suspeito, mas uma análise química mais rigorosa, semanas depois, revelou a presença inconfundível de antimônio em quantidades letais. Com base nessas evidências, o corpo de Jane Taylor foi exumado. O resultado foi o mesmo: traços irrefutáveis do veneno. A ciência forense da época, embora ainda primitiva, foi suficiente para desmascarar Pritchard. Seus conhecimentos médicos, que ele usara para matar, agora se voltavam contra ele. Pritchard foi preso quando voltava do funeral de Mary Jane. O superintendente McCall estava esperando-o na estação de trem. A princípio, as suspeitas recaíram sobre Mary MacLeod. Afinal, ela tinha motivos para querer se livrar da patroa. Mas os interrogatórios e as evidências químicas logo apontaram para a única pessoa que tinha acesso, conhecimento e oportunidade para administrar o veneno de forma tão sistemática: o próprio Dr. Pritchard. O julgamento foi uma sensação na Escócia. Jornais de todo o país cobriam cada detalhe do caso.
A acusação, conduzida com maestria, construiu um caso tão sólido que praticamente não deixou espaço para dúvidas. Pritchard tentou culpar Mary MacLeod, insinuando que ela havia envenenado as duas mulheres para limpar o caminho para um possível casamento. Mas a evidência era esmagadora. Apenas ele tinha os conhecimentos médicos, o acesso aos venenos e a oportunidade de administrá-los de forma tão calculada. Diante da inevitabilidade da condenação, clérigos fizeram esforços repetidos para conseguir uma confissão de Pritchard. Inicialmente, ele tentou uma versão amenizada. Assumiu apenas a morte de Mary Jane, alegando que foi a pedido dela, para uma morte assistida, e que estava bêbado na hora. Ninguém acreditou. Após receber a visita do irmão, irmã e filha mais velha, Pritchard finalmente fez uma confissão completa. Eu, Edward William Pritchard, faço uma confissão livre e aberta de que a sentença pronunciada sobre mim é justa, que sou culpado da morte de minha sogra, Sra. Taylor, e de minha esposa, Mary Jane Pritchard. Não posso atribuir nenhum motivo para a conduta que me motivou, além de uma espécie de loucura terrível e o uso de bebidas alcoólicas. Mesmo assim, ele nunca admitiu ter matado Elizabeth McGann, a primeira criada, mas todos sabiam a verdade. Em 28 de julho de 1865, mais de 100.000 pessoas se reuniram em Glasgow para assistir ao enforcamento de Pritchard. 750 policiais foram mobilizados para controlar a multidão. Pritchard caminhou para o cadafalso com dignidade aparente, vestindo o mesmo terno preto que havia usado no funeral de Mary Jane. Sua execução seria lenta e dolorosa. O carrasco Calcraft era conhecido por suas quedas curtas, que prolongavam o sofrimento. Aquela seria a última execução pública na história da Escócia. O caso Pritchard marcou o fim de uma era. O caso do Dr. Pritchard ecoou muito além da Escócia vitoriana. Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, mencionou-o em A Faixa Malhada, escrevendo que, quando um médico se torna mau, ele é o primeiro dos criminosos. A história de Pritchard nos força a confrontar uma verdade desconfortável. As pessoas em quem mais confiamos, médicos, cônjuges, familiares, podem ser exatamente aquelas que nos causam maior mal. Pritchard não era um monstro óbvio. Era charmoso, educado, respeitado socialmente. Suas vítimas o amavam e confiavam nele completamente. Mary Jane nunca suspeitou que o chá que o marido carinhosamente lhe trazia estava lentamente a matando. Quantas pessoas Pritchard realmente matou? Oficialmente foi condenado por 2 mortes, mas há suspeitas sobre Elizabeth McGann e possivelmente outras vítimas durante sua carreira médica. Por que Jane Taylor não percebeu o que estava acontecendo com a filha? Como uma mulher inteligente e experiente não conseguiu ver os sinais? E a pergunta mais perturbadora: quantos outros Dr. Pritchards existiram na história sem nunca serem descobertos? O caso do Dr. Edward Pritchard nos lembra de que o mal raramente aparece com chifres e garras. Muitas vezes ele sorri, oferece ajuda e sussurra palavras doces enquanto prepara nossa destruição. Em uma época em que depositamos nossa confiança em médicos, terapeutas e outros profissionais de saúde, a história de Pritchard serve como um lembrete sombrio. Mesmo aqueles que juraram não causar dano podem ser os mais perigosos de todos. A próxima vez que alguém lhes oferecer ajuda com um sorriso encantador, lembrem-se do conquistador envenenador. Nem todo cuidado vem com boas intenções. A história do Dr. Pritchard nos deixa uma lição aterrorizante. O mal nem sempre vem com uma cara assustadora. Às vezes, ele veste jaleco branco, tem diploma na parede e oferece chá com um sorriso gentil. Agora eu quero saber de vocês. Que tipo de caso mais desperta a curiosidade de vocês aqui no canal? Preferem casos familiares como este, onde a violência vem de quem deveria proteger? Gostam mais de histórias do século XIX como a do Dr. Pritchard? Ou preferem casos mais longos e complexos? Ou aqueles mais reflexivos que nos fazem questionar a natureza humana? E já que estamos falando de países diferentes, hoje trouxemos a Escócia.
De que lugar do mundo vocês gostariam de ver um caso? Estados Unidos? França? Japão? Deixem suas sugestões nos comentários que a gente anota tudo. Se esta história do conquistador envenenador conseguiu prender a atenção de vocês, deixem aquele like que ajuda demais o canal. Se inscrevam se ainda não são da família e ativem o sininho para não perder nenhum caso novo que está vindo por aí. No próximo episódio, vamos explorar outro caso que vai fazer vocês questionarem tudo o que acham que sabem sobre pessoas aparentemente normais. Até lá, fiquem bem e lembrem-se, a realidade supera qualquer ficção. E às vezes, isso não é uma coisa boa.